Então, primeiramente, eu queria convidar meu amigo Bruno Vil, primeiramente da Gestão Origami. Uma salva de palmas aí para Bruno, pessoal. Na sequência aqui, para continuar também nos Brunos, vou chamar agora Bruno Santos, meu amigo da Benhoff. Por favor, Bruno, junte a gente no palco. Para fechar este painel maravilhoso, vou chamar Patrick da DNV para compor aqui com os meninos. E eu vou me chamar a mim mesmo para mediar esse painel, então não precisa nem bater palmas, que eu já estou aqui. E aí, senhores, tudo certo? Tem aguinha aí do lado, tem uns microfones aí para a gente fazer um rodíziozinho. Eu já vou voltar também à nossa dinâmica aqui. A gente vai ter nesse painel também duas perguntinhas que os panelistas separaram para a gente colocar aqui no Mentimeter. Então, já pode colocar aí na tela, Sidão, para o pessoal começar a contribuir. Então, acho que a primeira já vai rodar aí para vocês agora. E vamos já começar ela com o gancho aqui do nosso painel. Então, antes de começar, eu queria já ter alguma participaçãozinha. Já vou aqui começar também apresentando, né, nossos panelistas. Eu acho que eles também podem dar um contexto melhor do que eu. Bruno Vil, Gestão Origami, o cara que monta as estratégias ESG aí para supply chain, pensa, faz brainstorming, e toda a corporação que eu converso fala, a gente teve lá um trabalho com Origami e tal. Então, então ele tá em todas, um cara muito fera. E aqui a gente foi também tentar trazer talvez todos os pontos de vista, né, Patrick? Então, também aqui olhando principalmente pelo lado de auditoria de fornecedores, o que é que está acontecendo lá em campo, em loco. A gente tem nossos amigos aqui da DNV, devidamente representados aqui pelo nosso Patrick Sister, o nome mais internacional aqui desse painel. Muito bem. E a DNV também, uma das empresas aí mais renomadas e mais reconhecidas no mercado na parte de auditoria de fornecedores. Tem outros braços também, né, de atuação de serviços também nessa área. E nós temos aqui também Bruno para compor aqui o tripé de participações, Benhoff, que lida principalmente com a parte de gestão de riscos e terceirizados, né, Bruno? Toda a parte trabalhista, documentação, saúde e segurança do trabalho, mobilização. Então, Benhoff aí junta Powering Backup também, aí, né, faz várias coisas nesse sentido. E aqui, pessoal, a gente já tem como gancho a nossa nossas perguntas, né, que já vão rodar. Isso aí já é a segunda ou a primeira, se não? É a primeira, né? Então, eu acho que... Eu achei que era outra, mas tudo bem. A gente já tem aqui uma primeira, que é vocês falando um pouco da gestão ESG de fornecedores da empresa de vocês, né? Então, a gente fez uma pergunta bem provocante aqui, os panelistas gostam de polêmica, então... anônima, então ninguém aqui não vai ser exposto, né? Entender se vocês gostam da forma como é feito ou se vocês recomendariam para algum colega, né? Então, acho que isso é um excelente gancho para a gente começar aqui nosso painel. E aí eu já queria, além da pergunta, trazer como uma pergunta mais aberta aqui, e aí cada um de vocês pode contribuir, pessoal, é entender qual é realmente a importância de usar uma solução localizada, uma solução aqui local, né, para esse mapeamento e também endereçamento de riscos e de oportunidades ESG na cadeia de fornecimento. E se vocês pudessem também explicar qual é a diferença, né, ou quais são os principais, talvez, paralelos que a gente pode fazer com soluções internacionais que também estão disponíveis no mercado, por exemplo. Então, Bruno, quer começar aí? Obrigado. Obrigado pelo convite e pela abertura gentil. E queria, acho, colocar uma outra pergunta, né? Desses que falaram sim, quantos são clientes da Lincana aqui? A gente, discutindo até um pouco antes dessa reunião, né, a gente propôs essa pergunta, porque, né, tem, e aí eu vou entrar na pergunta que o Léo trouxe, mas eu queria fazer uma consideração aqui. A gente tem percebido um grande cansaço dos nossos clientes, assim, clientes cansados, né? Os clientes que fazem bem estão cansados porque fazer bem dá trabalho. E os clientes que não têm estão cansados porque não conseguem botar a cabeça no travesseiro para descansar e ter clareza de que não está correndo risco. E aí, até pegando a fala anterior, né, da Mars, eu acho que a gente precisa pensar em simplificar, né, assim, é só o ponto de reflexão. Mas sobre a pergunta de soluções locais versus soluções globais, eu não vou dar uma resposta categórica de sim e não, né, se é melhor ter uma solução global ou uma solução local. A gente precisa entender qual é o problema, né, e com quem você está lidando. Se você está lidando com uma base de fornecedores internacionais, de empresas que são muito maiores do que você,
provavelmente uma solução global vai ser a mais indicada. Agora, você trabalhando com pequenas e médias empresas no Brasil, provavelmente uma solução local vai ser mais relevante e adequada para esse contexto. E aí eu vou passar, porque eu tenho certeza que o Bruno e o Patrick vão falar dos motivos, do porquê o olhar local é tão importante quanto a ferramenta que você vai aplicar. Obrigado. Boa, Bruno. É um prazer estar com vocês aqui hoje. Um ponto para mim que eu acho que faz questão, aqui quando fala do Brasil, é legislação e maturidade. Então, maturidade dos fornecedores aqui não dá para a gente comparar com os fornecedores de outros lugares desenvolvidos. Nós já vivemos vários casos do cliente, que é uma multinacional, querer trazer uma solução para o Brasil, que roda muito bem lá, mas quando chega aqui não tem o mesmo tipo de resultado. Então, e sempre esbarra no básico. Não é tipo ter o resultado do geral, é o básico que aqui não consegue ter também. Então, eu acho que essa questão de maturidade ela é fundamental. Tem que entender o time que os fornecedores estão. E a legislação do Brasil também não é para poucos, né? A gente sabe que ela é sofrida, ela é muito exigente. Então, eu acho que o contrário daria mais certo. Se você faz bem no Brasil, levar para fora, você certamente vai ter sucesso. Agora, você querer trazer de lá para cá, você vai ter muito desafio aí. E acho que um outro ponto também é você te dá um poder de customização, né? A tropicalização, como você está colocando em relação ao Brasil. Você tem um controle muito maior do que você pega um protocolo, algum sistema internacional e simplesmente aplica aqui. Você consegue trabalhar, e acho que porque o grande objetivo não é simplesmente você auditar o seu fornecedor, você também trabalhar no desenvolvimento deles, né? Todo mundo que é de compras aqui sabe quanto é difícil você trocar fornecedor, né? Você buscar um novo fornecedor. Então, é importante você trabalhar o desenvolvimento dele. Então, você ter a sua solução local permite você ir aumentando a régua conforme vai passando o tempo, conforme vai desenvolvendo, você vai vendo, você vai cada vez mais. Você não tem nenhum processo hoje, então não precisa ser super rígido, vamos começar, né, de algum lugar e já com um plano para daqui a 2, 3 anos cobrar mais, porque aí já vai ter aquela experiência, já vai ter, né, o próprio fornecedor já está preparado para receber esse controle, seja auditoria, seja ao longo do ano, com controle de documentação trabalhista, então ele já vai estar se preparando com isso também. E não chega simplesmente naquela surpresa de você resolve simplesmente, vou fazer um controle, pegar de fora e aplicar aqui, e aí você vê que, né, aquela primeira sensação que você tem os meus fornecedores está todo mundo ferrado aqui, está todo mundo errado. Então, assim, naquele susto. Então, começa devagarinho, às vezes é melhor, então você ter essa solução local para você ter essa evolução do seu processo também, né? Porque é um processo de evolução, de melhoria contínua, né, como a gente usa usando jargão de certificação, né? E eu acho que, até pegando aqui o gancho da interação da plateia, a gente vê que o público é bem dividido, né, em relação a quem realmente está feliz e satisfeito e não está. Acho que o não agora passou agora um pouco, ultrapassou, né, até o sim em relação a quem é que realmente recomendaria um colega ou outra pessoa como um benchmark nessa gestão de ESG de fornecedores. E aí eu acho que pegando um gancho até do que você falou, Bruno, da Origami, acho que você trouxe muito essa pegada do cansaço, né, da fatiga que está todo mundo sentindo. E eu acho que o Sam realmente foi muito feliz e eu acho que é uma visão muito pragmática de, cara, não dá para você ser megalomaníaco. Se você tentar abraçar o mundo, não tem resultado e aí começa a ter sabotagem, desengajamento e aqueles projetos acabam ficando ali muito nas aparências, né? E aí eu acho que tem muita gente, ou pelo menos muita empresa, que está entrando nesse ciclo, né, de planejamento, de estruturação, às vezes mais atabalhoado, né, às vezes numa fase um pouco mais madura, mas acho que está todo mundo passando por esse momento de olhar para a estratégia de ESG na cadeia de fornecimento de uma maneira mais próxima, né? Até porque realmente é onde o mercado, é onde está tudo batendo na porta para isso. E aí, como tu já deve ter visto N projetos aí dos mais malucos aos menos malucos, quais seriam assim as recomendações aqui para quem está começando, ou pelo menos para quem está nesse momento de estruturação, né? Até falando o que você falou, né? Manter as coisas simples, funcionais e gerar valor rápido. Eu acho que a primeira coisa é que nunca teve tão fácil aprovar orçamento para compras sustentáveis. Não estou falando que está fácil, mas nunca teve tão fácil. Porque a gente tem toda semana uma notícia de uma grande empresa, de uma grande cadeia, envolvida em questões
trabalhistas, em questões ambientais. Tem a legislação da União Europeia para quem trabalha com commodity. Então, nunca teve tão fácil aprovar, então insistam que esse ano vai. Até para assim, trazer um paralelo, para quem não atua já dentro de compras sustentáveis, queria fazer um paralelo com o setor financeiro. Um homem de 18 anos chega no banco para pedir um empréstimo. Esse banco não conhece esse homem de 18 anos, mas ele sabe que um homem de 18 anos tem um determinado perfil de risco de crédito. Uma mulher de 40 anos chega no banco e pede um empréstimo. O banco não conhece essa mulher, mas ele sabe que mulheres de 40 anos têm determinado perfil de crédito. E o banco, ele constrói essa matriz de risco ao longo do tempo com a sua experiência de ver quem paga e de quem não paga. Então, o dado é o que permite ele definir o processo. E aí isso permite que o banco peça para a mulher de 40 anos só um comprovante de renda, e para esse jovem de 18 anos ele vai querer comprovante de renda, garantia e fiador para dar o empréstimo. Poxa, mas o banco, o objetivo dele não é que todo mundo pague o empréstimo? Por que então ele não pede garantia, fiador para todo mundo, independente se é uma mulher de 40 anos ou um jovem de 18 anos? Porque você analisar uma garantia e um fiador dá trabalho. Ele vai perder cliente para o concorrente dele que não vai pedir essa informação. O banco foi definindo ao longo do tempo o seu apetite de risco de crédito. Então pode ser que o jovem de 18 anos que vai pedir empréstimo na Crefisa vai ter ali o seu crédito pré-aprovado. E ele vai seguir para a Crefisa, porque a Crefisa está aberta a trabalhar com esse perfil de risco. Em compras, a gente está muito acostumado a lidar com risco. Risco de ESG talvez seja um dos últimos riscos ocultos que a gente está trazendo na visão de custo total de aquisição. A gente já fala de qualidade, a gente fala de disponibilidade, a gente fala de inovação, vários outros elementos que vão além do custo. E quando a gente traz a lógica de gestão de riscos, a gente precisa definir processos proporcionais ao nível de risco de cada fornecedor. Então, respondendo a pergunta, por onde eu começaria? Começaria com o jargão que a gente usa no setor, que é a construção da matriz de riscos de fornecedores. Que, na verdade, o nome correto deveria ser matriz de risco de categoria, porque também isso de vez em quando acontece assim, eu quero a matriz de fornecedor, você vai analisar os meus 4.000 fornecedores? Eu falo, não, eu não vou analisar os seus 4.000 fornecedores. Eu vou olhar a natureza do que você compra, para que você entenda desses 4.000 fornecedores, quais são aqueles que a gente tem que dar o próximo passo e olhar o que ele está fazendo. Então, a construção da matriz ela é super importante porque ela define o que você precisa trabalhar com cada fornecedor. Se é um fornecedor de vestuário, de produto têxtil, eu vou analisar as condições trabalhistas. Se é um fornecedor de logística, eu vou analisar questões de exploração sexual de criança e adolescente. Então, você consegue definir não só o quem, mas qual que é a pauta que você vai trabalhar. Nessa evolução, a matriz de risco vai permitir com que a empresa ela defina os processos de gestão que começam com a gestão de riscos. Mas aqui só um parênteses. Eu nunca vi um bom projeto de compras sustentáveis numa empresa que não faça compras bem. Isso não existe. Porque você pode ter o melhor processo, a melhor medida de gestão que você estabeleceu. Aí você quer assim, tira a lista para mim de fornecedores categorizados como críticos porque eu contratei a DNV para fazer auditoria. Eu não tenho essa informação, porque eu tenho 3 bases diferentes, com a taxonomia específica, cada um chama um lugar. Eu quase já fiz uma visita num fornecedor, isso não é mentira, de coroa de flores, porque esse cara estava cadastrado na categoria de mudas florestais. Tá? Esse tipo de coisa, eu peguei o caso mais bizarro, mas essas coisas acontecem muito. Pegar um caso mais simples, ar-condicionado. Se você comprou a máquina de ar-condicionado, é um risco. Se você comprou o serviço de instalação e manutenção de ar-condicionado, é outro risco, completamente diferente. Então, ter uma boa gestão de compras é parte fundamental para você conseguir trabalhar bem compras sustentáveis. Uma vez você tendo os processos de gestão de riscos, e aqui até ajudando a contextualizar, porque eu acho que a escolha da mesa foi muito, muito legal, a gente tem um processo que a Lincana tem, que é o que a gente chamaria de background check. A Lincana também não conhece o Bruno, ela vai olhar lá o CPF, o CNPJ e vai tirar a capivara, como a gente diz. E ela vai trazer ali o que esse cara já fez no passado. Agora, se o Bruno tem um trabalhador escravo na casa dele e nunca foi autuado,
A Lincana não vai saber disso. A Benhoff vai olhar também uma parte de background check específica de documentação trabalhista, mas não é só isso. Porque ela vai olhar também o dia a dia, e esse complementa, se as condições de trabalho estão pagas. O Léo vai pegar só se esse cara já está com processo trabalhista, alguma vara trabalhista. Então aqui tem um outro lugar que ele é mais preventivo. E a DNV, entre os serviços, olhando para a auditoria, ela vai pegar e vai ver em loco como que aquele processo está acontecendo. Basicamente, essas, juntando com o questionário de autoavaliação, que a Lincana também oferece, é o básico da gestão de riscos. Checar histórico, pedir documentação e fazer auditoria. Esse é o básico que a gente tem na gestão de riscos. Depois disso, as empresas elas olham para o desenvolvimento de fornecedores. E aí, aqui até estou com alguns colegas, tem o pessoal da Dexco aqui, que eu trabalho já há mais de 10 anos num programa de desenvolvimento de fornecedores. Então, a gente vai, faz um questionário, visita, faz plano de ação, reconhece as melhorias. Esse é o passo seguinte depois da gestão de risco, é quando você fala, eu quero ter um papel positivo dentro da minha cadeia. E aí tem outros vários termos que circulam, como compras locais, compras afirmativas, né? Economia circular, redução de pegada de carbono, que tudo isso se alimenta da onde? Da matriz, que foi o ponto de partida. Então, a minha sugestão é que vocês, quem estiver começando, comece entendendo os teus riscos, assim como um banco faz para entender o risco dele. E aí depois você define qual é a medida que te protege com o menor custo, não só financeiro, mas de esforço. E isso mudou muito, muito, muito de quando eu comecei a trabalhar esse assunto há mais de 10 anos. A gente tem muita solução boa hoje. Solução rápida, solução confiável e que ajuda a gente a mitigar risco. Acho que me alonguei aqui, mas só que eu quis dar esse panorama mais completo aqui. Eu acho que até deixando os meninos complementarem, né, dando um gancho aí para vocês, tem alguns ganchos que o Bruno já deu. Ele falou, né, tudo começa na matriz de risco, e eu acho que vocês acabam sendo, depende, quando a matriz está montada, né, vem, esses caras aqui têm gestão de risco terceirizados, esse cara aqui precisa também de auditoria. E eu acho que até pedindo para vocês complementarem, quando vocês chegam, já está tudo isso muito óbvio, muito claro, tipo, já chega pronto para o combate, é só chegar, já aplicar a auditoria, já estão os fornecedores tudo certo para fazer gestão de terceiros, ou o caos é maior? Aí, quem quiser começar aí, pode começar. Deixa eu... Só um ponto que o Bruno estava falando, e a importância também de começar pela matriz, porque você consegue adaptar o que você tem de orçamento, né? Porque aí você não tem um orçamento para auditar todo mundo, para controlar todo mundo, então começa nos que são de alto risco, risco crítico, como você quiser. Então, é um ponto de início para esse começo, né? Então, por isso que normalmente se recomenda sempre seguir nessa linha como ele estava colocando. Mas é legal, Léo, essa sua pergunta aí. Se você me perguntasse ela uns 3 anos atrás, eu diria que em nenhum caso a gente consegue. Ultimamente, temos conseguido, tá? Em poucos casos, em poucos clientes, a gente está implantando o projeto de gestão de terceiros com mais informações do que a gente costumava ter. E isso é bacana. É o ideal ainda? Ainda não, mas está ficando cada vez melhor, entendeu? Então, a gente vê que as empresas estão puxando muito isso. Eu concordo muito com o Patrick, com certeza vocês já ouviram isso várias vezes, que o importante é começar. Então, reforço, de fato, o importante é começar. Então, começa com quem? Vê quem são os mais críticos, quem deixam mais risco para vocês, quem vocês gastam mais, quem vocês têm muito risco envolvido na operação realmente. Hoje, a gente estava de novo falando sobre mais um caso de mídia negativa que cai, trabalho escravo, trabalho infantil e tal, que caiu ontem nas redes. Mas isso já acontecia antes, mas parece que de fevereiro para cá, com aquele caso da Aurora, toda semana tem um caso novo. E é bem por aí. Eu concordo muito com o Bruno, quando ele falou no início de ter a matriz, de você entender por onde tem que começar. Se a gente pegar o termo ESG, ele é muito amplo. Ele tem muito risco envolvido, tem muita métrica ali para ser controlada. Então, tenta entender quais são aquelas que mais fazem sentido para o teu momento. E é legal também quando tem aquela pesquisa inicial de não recomendo para um colega e tenha consciência de não recomendar o seu modelo, mesmo que você goste, para qualquer empresa, tá? Porque são métricas diferentes, são casos diferentes. Então, não pegue um modelo... Diferentes também, né? Não pegue um modelo que dá muito certo no vizinho e entenda que ele dará certo necessariamente para você.
Depende do segmento dele, da operação, da maturidade dele, para fazer sentido ou não. E 2 pontos, só para complementando também, o que todo mundo Bruno, então não tenho nem como errar, né? Falar o que o Bruno falou, não tem erro. Então, complementando o que o Bruno falou, tem um ponto também que eu acho importante, porque a gente foca muito, né, na questão, quando sai uma notícia de trabalho escravo, trabalho infantil, esses são os casos bem extremos. Mas tem questões que acontecem em empresas que a gente precisa monitorar, que podem afetar, e afetam muito mais corriqueiramente, né, a vida dos compradores. Então, uma empresa que tem problemas trabalhistas, uma empresa que tem problemas menores, vamos assim dizer, né, em relação ao trabalho escravo, trabalho infantil, você pode ter algum problema na empresa que vai comprometer a entrega dele para vocês. Então, assim, a gente não está nem indo no extremo, né? A importância de fazer esse monitoramento está no dia a dia, né? Não está também nesse extremo, que é super importante ver essa fiscalização, mas também nesse dia a dia que impacta o negócio mesmo, né? O negócio direto de vocês. Então, esse é um ponto. E sobre a sua pergunta, né? A gente tem de tudo, né? Eu tenho empresa que realmente tem uma maturidade, está fazendo um programa de compra sustentável, realmente está preocupada com o desenvolvimento dos fornecedores, e eu tenho empresa que resolveu, vamos auditar todos os fornecedores, a gente foi lá, auditou, a média de nota de 0 a 100 era 35%, né? Só que no relatório de sustentabilidade era, auditamos 100% dos nossos fornecedores. Não falou a nota, né? Não falou a média, mas auditamos, está lá no relatório. Então, tem empresa que é assim, tem empresa que quer só dizer e tem empresa que realmente está preocupada com o desenvolvimento mesmo. E eu acho que vocês trazem um gancho legal, porque no final das contas, quando a gente fala de matriz de risco, a gente está realmente preocupado com o impacto, né? Acho que eu vou até pedir aí para nossa segunda pergunta vir para a tela, para vocês também contribuírem, porque a gente estava aqui falando basicamente de recomendação e confiança da própria... Não, volta. Volta. Podem responder se estão gostando. Era essa aí. É porque, tá vendo que essa era a primeira e vocês pularam e ficaram dizendo, não, essa era a primeira, né? Eu sabia. Então, recontribuam aí quem já pode para dizer. E aí, falando de risco, vocês de fato confiam nas práticas de ESG de seus fornecedores, né? Eu acho que isso é uma pergunta muito massa, eu vou até complementar ela aqui, até para puxar mais uma pauta aqui, um gancho com o DNV e com o Bernhoff, porque era isso que os meninos aqui estavam falando, né, pessoal? Por muito tempo, a gente vê notícia agora, né, de condenação judicial trabalhista. Por muito tempo, né, Bruno? 30 anos, 40 anos atrás, a preocupação é, quanto foi a condenação, né? Se a condenação foi alta, prejuízo. Se não foi, ruim. Quando, na verdade, cada vez mais isso é o menor dos problemas, né? Tipo, o pessoal fala, a condenação é de menos. O ruim saiu na mídia, estourou, aí veio o cliente me ligando, fornecedor preocupado, o contrato começando a ficar em risco, né? E a gente vê que também a plateia está claramente também nessa... Quem são os 6? Avada. Quem são os 6? Bota os 6 aqui na frente. Então, o que estava dividido agora pendeu totalmente para não confiança, né? Então, claramente, existe agora um risco cada vez maior, né? Porque o reputacional oculto, como Bruno comentou, é bom, né, ser Bruno, né, Patrick? Porque a chance de erro é só de... Eu não vou falar Patrick, porque... Chama de Bruno, pode chamar também. De Bruno também. Acho que é a melhor prática, né? E aí, eu acho que vocês todos vão poder trabalhar um pouco sobre isso, né? Porque eu acho que o trabalho de vocês está em gerar mais confiança, né? Ou então de montar um modelo que permita gerar confiança. E aí, até aproveitando para tentar trazer para o teu contexto, Bruno, a gente fala muito de trabalhista aqui, sempre teve uma cara muito operacional, né? Tipo financeira, né? A parte trabalhista, se não pagou o FGTS, eu vou ter que assumir a bronca e tal. Só que agora chegou a agenda ESG, que tem essa pegada mais reputacional, é um risco mais não exatamente ligado ao passivo que é gerado. E aí, tu que está trabalhando nesse espaço, né? Isso tem mudado, né? A cara das demandas, os projetos têm sido trabalhados de uma maneira diferente, a mentalidade dos clientes para com esses contratos, essa gestão muda ou está praticamente tudo igual? Não, igual não está, porque o ESG vem ganhando cada vez mais força. Mas eu acho que a questão trabalhista de fornecedores está se destacando cada vez mais. Dessas mídias que a gente vê, nessas matérias, tal empresa tem trabalho escravo e tal, eu não vou dizer que todas, mas eu arrisco dizer que 95% pelo menos são casos de fornecedores.
não são casos de funcionários próprios. Então, isso está muito mais evidente quanto os fornecedores representam risco. E está muito mais claro também que o controle da documentação trabalhista não é mais, entre aspas, só para evitar processo trabalhista, que é uma conta gigante que as empresas vão pagando. Todas elas, hoje em dia, representam também esse risco da agenda ESG. Então, quando sai lá, trabalho escravo, é o quê? É porque não tinha intervalo de jornada, é porque não recebia seu salário, não recebia as horas extras, é porque o alojamento não estava em boas condições. Tudo isso a gente consegue controlar de maneira direta, contínua, mensal, junto à documentação, junto a informações diretas com o fornecedor. Então, eu diria, Léo, que ganhou muito mais força, entendeu? Então, a consciência das empresas já vem crescendo. A gente presta esse serviço desde 2003. Lá em 2003, gente, para fechar um cliente era, não vou dizer nem que era um parto, que acho que era 10 vezes pior ainda. Era realmente demorado. Hoje em dia, todo mês tem novos projetos sendo implantados, com frequência cada vez maior. Então, as empresas percebem a necessidade de fiscalizar, controlar os fornecedores, tanto por questão de processo, questão de acidente, como também questão da agenda ESG. E vocês, aí eu acho que todo mundo pode trazer uma curiosidade minha, os projetos são mais reativos do ponto de vista de deu uma bronca grande aí que todo mundo se mexe para chama o consultor, chama o auditor, chama o gestor de riscos, ou realmente o pessoal tem se antecipado olhando para o vizinho e falando, não quero que chegue aqui. Como vocês estão divididos nessa ou vocês diriam que pende também para algum lado? Eu evito, mas em alguns momentos a gente atua como ESG de porta de cadeia. Já tive alguns projetos que só tiveram espaço e orçamento depois que a empresa tomou a primeira porrada. E isso ainda bem que é assim, né? Porque a empresa que depois toma uma porrada e não fazer nada também é estranho, né? Mas tem uma quantidade grande de empresas que têm começado a olhar por esse tema, puxado muito pelos próprios índices de sustentabilidade. Tá? Então, empresas que participam, ou que são de capital aberto, ou que têm por hábito participar de rankings e índices, as questões de compras sustentáveis têm um peso muito grande no ISE, no Dow Jones, né, entre outros. Então, tem alguns projetos meus que vieram não pela dor, né, mas vieram pela vontade de fazer alguma coisa diferente nesse projeto, tá? Posso voltar só naquele... Não precisa voltar, não, pode deixar. Só queria fazer um comentário, porque eu acho muito louco essa história, né? Tipo, quem confia no fornecedor, né? E a gente não confia no nosso fornecedor nos aspectos ESG, obviamente, falando, sendo que, sei lá, se a gente fizesse aqui talvez um mapa, deve ter gente aqui que é fornecedor um do outro, aqui, em algum momento dessa cadeia, né? E acho que é só importante a gente tá nessa reunião com o chapéu de comprador, né? E parece que esse fornecedor é um bicho, né? Tipo, tem lá os fornecedores, né? E a gente precisa combater porque eles são o lado mal, despreparado da força e tal. E não é assim, né? Acho que isso acho que... o Patrick vai poder falar com profundidade. Eu encontrei, acho que menos de 5% dos fornecedores, menos, acho que parece para 1%, eu vi má fé. Eu vi má fé em pouquíssimos casos. A maioria dos casos eu vi falta de preparo e falta de informação do tipo, eu não ponho papel higiênico no banheiro porque meu funcionário leva. Aí você tem que falar, olha, tudo bem, mas em 2023 tem que ter papel higiênico no banheiro, tá? Aí o cara, tá bom, vou colocar esse papel higiênico no banheiro. Esse tipo de coisa a gente vê muito. Mas gente que foi lá de propósito para ferrar alguém não é a prática mais comum. E acho que até dentro desse contexto, Patrick, a gente estava falando aqui, né, estoura coisa na mídia, sai esses fatos, aí eu acho que é quando essa parte socioambiental vem para o top of mind, né, a sociedade começa a cobrar, as empresas se sentem pressionadas, e eu acho que é nesse momento também que mais se fala em auditar, tem que ter alguém auditando, cadê a auditoria e tal, né? Então, cara, a gente também falou em matriz de risco, né? Você mesmo falou, tem que entender bem o que está fazendo. E aí, como é que as empresas deveriam já começar, pelo menos, a definir como fazer, né? Como iniciar a fazer, né? Então, quais são os cenários que tu vê mais acontecendo, que onde talvez, cara, começa por aqui, porque provavelmente a auditoria deveria estar sendo feita aqui, e aí também algumas dicas talvez do que não fazer, seria legal.
O Ricardo, que é da minha área comercial da DNV, vai me matar eu falar isso, mas assim, a auditoria ela não é a solução, né? Ricardo, desculpa. Ela é uma ferramenta, né? Você está indo na empresa uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos, difícil ser mais. E a gente fala muito, principalmente na questão trabalhista, diferente de uma auditoria, uma certificação de qualidade, por exemplo, você está analisando o sistema de gestão, que aquela certificação vale por 3 anos, uma auditoria social, você vai na empresa, naquele momento, ela é um retrato daquele momento. Nada impede que, um mês depois, ele contrate pessoas e não pague direito, tem algo, né, mude completamente a prática. O Bruno, um dos Brunos, falou da parte têxtil, né, uma empresa de moda, em geral, tem no mínimo 2 a 4 coleções por ano, e você tem inverno e verão, muitas vezes são fornecedores diferentes, então ele compra uma vez daquele fornecedor, só vai comprar de novo no ano seguinte, ou seja, ele também tem pouco contato com ele ao longo do ano, então assim, a auditoria em si, só ela não vai solucionar. E aí por isso que esse gancho são etapas do processo, um monitoramento contínuo que você faz, e uma das grandes finalidades da auditoria é você conhecer o seu fornecedor. Né? Você tem a matriz que você está, né, colocando as categorias, a criticidade por categoria, mas a partir do momento que você faz uma auditoria, você revê essa criticidade daquela pessoa jurídica, porque ela pode estar como alto risco, mas você faz uma auditoria e vê que ela é uma empresa super madura, que tem todos os processos, então você pode rever daquela empresa o risco dela frente ao que você tinha na matriz. E eu acho esse ponto, o buraco é mais profundo. Você não pode esperar que uma empresa vai manter as condições trabalhistas adequadas ou pagamento de imposto se num mês você pede 1.000 unidades, no mês seguinte você pede 10.000 unidades, no mês seguinte você não pede nada, depois de 3 meses você pede 5.000, depois você pede 50.000 e cancela aquele contrato. Eu não consigo manter as condições trabalhistas. Então, acho que a gente, assim, também entender o quanto que a gente consegue dar condições para que o fornecedor cumpra, né, as suas obrigações, porque a primeira obrigação que ele vai cumprir sempre vai ser com você. Ele não vai deixar de faltar o teu produto. Mas como é que a gente faz para ele cumprir todas as obrigações que ele tem, né? E o risco, e aí entra justamente muitos casos que a gente vê, e aí, em vez de pedir desculpa para o Ricardo, peço desculpa a vocês, compradores, vocês apertam muito o fornecedor, baixam muito o preço, ele aceita o pedido com preço baixo, aceita um volume que está além do... E aí, por conta do preço, ele tem que aceitar pedido de outras empresas também, e ele não tem capacidade produtiva, então ele repassa parte desse serviço, muitas vezes. E aí você tem, né, a subcontratação, e é onde normalmente você tem problema. Numa empresa de moda, normalmente voltando ao tema, onde mais tem problema, né? A primeira resposta da marca de moda é: mas eu não tenho contrato com essa empresa. Não tem, porque quem tem é o fornecedor dela, e ela nem sabe que esse sub tinha sido contratado e está lá cheio de etiqueta dela lá. Acontece muito. Um outro caso são justamente nos últimos, né, as últimas notícias todas, os últimos casos todos, são os prestadores de serviço. Porque você joga a responsabilidade para o seu prestador, você não faz a gestão dele, e acha que você não tem responsabilidade frente a esses prestadores. Então, vai empurrando esse risco para fora. Tipo, não é comigo. Então, tem que tomar um pouco de cuidado com isso também. Só uma reflexão, até complementando. Eu vejo muitas empresas que ainda não iniciaram o trabalho de gestão de terceiros, gestão de fornecedores, e já estão tentando avançar muito rápido na questão ESG. Mas, na minha visão, eu acho que a conta é o contrário. Não dá para você ter um bom resultado de ESG se você não começou ainda a controlar de alguma forma seus fornecedores, os riscos que os fornecedores trazem. Então, eu entendo que vocês devem começar mais com a visão de gestão de terceiros, gestão de fornecedores, levantamento de informações, definir quais são as métricas que precisam ser monitoradas desses fornecedores, e aí sim, isso tudo vai alimentar os teus indicadores ESG. Então, é importante deixar clara essa visão por onde começar. Boa. E até contribuindo, né, quando a gente inverte a lógica, né, da ordem das coisas, por exemplo, você não faz matriz de risco, né, uma coisa que a gente já viu rolar muito na Lincana. Já que não tem matriz de risco, então vamos jogar tudo para todo mundo, né? O questionário ESG é aplicável aos 10.000 fornecedores.
A mesma pergunta. O cara vende resma de papel para você, ele vai receber a mesma pergunta do carinha lá que consertou, fez o consertozinho do chaveiro e normalmente questionário ESG é bom, né? Que é aquele de 152 perguntas, né? Tipo, então eu acho que começa-se aí o chapéu do comprador, ele é duro, né? Porque aí fica nós contra eles mesmo, né? Fala, não, fornecedor, ele tem que fornecer, então ele vai responder minhas perguntas e aí entra naquele tema do 100%, né? Não, eu apliquei o questionário de maturidade para 100% da minha base, então eu estou safe aqui, né? Então, pessoal, eu já joguei aqui para vocês começarem a contribuir com as perguntas para os nossos panelistas, né? Agora, eu estou sem o celular para coisar, né? Eu não sei. Porque eu não vou conseguir ver as outras, né? Porque a nossa gestão técnica aqui deu falha, porque o celular ficou no outro. Mas eu vou dar uma improvisada aqui, como eu sempre faço, e a gente vai se dar bem. Não, é aproveitado. Então a gente tem que falar. Essa questão do questionário, tem um exercício super simples, que é, você já tentou responder o questionário que você manda para o teu fornecedor? Às vezes eu falo assim, não, a média da nota do fornecedor deu 7, isso é bom ou ruim? Eu falei, não sei, responde você. Aí o cara vê, não, 7 é difícil pra caramba, né? Eu falei, então a gente tem aqui o parâmetro do questionário, né? Então, ver aqui, para já aproveitar por conta do nosso tempo, como estamos aqui de perguntas da plateia. Eu já vou para mais votado aqui, que é inclusive que está na tela, né? Então, aí para todos vocês, né? Como que a gente pode equilibrar o desenvolvimento do fornecedor PME, né, do pequeno e médio negócio, preço e risco que envolve a sua contratação? Não dá. Não, mentira, não dá. Próxima pergunta. Bom, pessoal. Entender, né, a gente hoje está usando o termo ESG, há pouco tempo era sustentabilidade, que é sustentabilidade do negócio também, né? Existe um custo nisso tudo. A gente estava falando até mais cedo, né? Quem quer pagar 20, 30 reais numa blusa, né, sabe o que está por trás. Então, assim, você tem que aceitar que existe um custo por trás, né, de manter tudo isso. É óbvio que no dia a dia a gente tem metas para atingir, tem, né, chefes cobrando da gente, então isso é um pouco difícil. Mas aí entra aquilo, começar, né, dar um start, fazer vai começando, porque aí vai entrando no processo da empresa, né? Hoje, esse custo de fazer uma matriz, de fazer um projeto de gestão não está no orçamento, mas a partir do momento que você vai começando, já está nesse orçamento, no ano que vem já vai estar incorporado, então você já consegue colocar mais um pouco. Então, assim, realmente ir começando. E aí isso vai fazer parte do overhead da empresa, né? Isso entra naturalmente já. Eu acho que o principal aqui é ter visibilidade. Se você tem aquela visibilidade do risco e você quer aceitar aquele risco, beleza, é uma decisão de vocês. Então, o principal ponto quando a gente fala aqui desses pequenos e médios fornecedores é ter visibilidade do risco para ver se faz sentido ou não aceitar. Em alguns casos vai fazer, em outros não vai fazer. Mesmo que tenha a questão da diversidade, vocês não vão querer avançar com algum tipo de risco maior. Eu adoro essa pergunta, porque ela aparece bastante, né? Vai custar mais caro, né? Compras sustentáveis. E aí eu concordo que a gente tem aqui uma evolução, concordo que a gente tem que preocupar com a sustentabilidade do negócio, mas em algum lugar a gente precisa fazer uma risca no chão, do que pode e o que não pode. O mínimo, né? O mínimo aceitável. Tem que fazer ali o risco no chão, tá? Isso é sempre uma questão também dos próprios questionários de sustentabilidade, que eles precisam deixar muito claros o que é obrigatório e o que é desejável, tá? Em economia tem um conceito que chama dumping social. Se o teu fornecedor ele te dá um preço mais barato porque ele não paga o FGTS, não significa que um fornecedor que paga FGTS é mais caro. A gente tem que também parar de falar que seguir a lei é mais caro do que não seguir a lei. Estou colocando essa linha aqui no chão entre seguir a lei e não seguir a lei, que é o mínimo obrigatório que as empresas têm que fazer. Tá? E acho que para PME, para grande empresa, qualquer lugar, a gente tem que definir muito claramente essa linha no chão do que é obrigatório e do que é desejável em cima disso. E se você quiser pagar mais caro por um fornecedor que ele é mais sustentável, e aí eu estou já acima dessa lei, dessa linha que a gente traçou aqui, ou seja, ele tem energia renovável ou ele é produto orgânico, é igual, você precisa, na verdade, entender que você está comprando dois produtos diferentes. Então, você não pode comparar um produto orgânico e um não orgânico e dizer que o orgânico é mais caro. São dois produtos diferentes.
Por isso que, pegando um caso de Natura, por exemplo, ela coloca na linha do Ecos empresas que são certificadas e que ela paga um premium price para isso. Mas se você for comprar a linha Natura X, não tem a certificação, ela não paga aquele premium price, porque ela não vende o premium price. Então, é só assim, importante dizer o que é obrigatório e o que não é, e tudo que não for obrigatório, necessariamente tem que gerar um valor maior para a empresa, seja em eficiência, seja em atingimento de metas. Não dá para a gente falar assim, vou pagar o fornecedor porque ele é mais caro. Você está comprando uma coisa melhor. Se você não quer uma coisa melhor, não compre uma coisa melhor, compre uma coisa normal, né? Então, acho que isso é importante a gente ter esse ponto, sabe? Porque toda essa gestão é um seguro, né? Na verdade, quando não acontece nada, né? É o seguro, aí você vai pagando e não acontece nada, você não precisa usar. O problema é quando acontece o sinistro, acontece o problema, né? Se você não foi pagando, você vai ter que, né, resolver e pagar tudo, né? Pagar o conserto do carro todo de uma vez. Eu tenho várias outras perguntas aqui, pessoal. Eu vou dar prioridade para quem quiser usar o cubo mágico ali que está com o Pedro. Então, quem quiser fazer uma pergunta ao vivo, queria pular a fila, vai pular a fila do aplicativo aqui se tiver coragem de falar no cubo mágico, tá? Então, quem quiser levanta a mão, Pedro entrega o cubo. E se não, eu vou seguir aqui pela ordem dos mais votados, né? A democracia vence nesse evento. E eu acho que tem uma pergunta muito boa que, assim, subiu aqui, passou aqui na liderança, que eu acho que sempre aparece e eu acho que é sempre uma resposta complexa e um desafio complexo, né? Como gerir e controlar os riscos do segundo elo da cadeia de fornecedores, né? O famoso Tier 2, né? Ou para os mais ambiciosos, Tier N, né? Então, as infinitas camadas da cadeia de fornecimento. Não é tão difícil não, tá? É só ter a visibilidade. Então, vocês têm que cobrar da contratada essa responsabilidade de informar quem são os subcontratados. Facinho, né? Tranquilo. Só cobrar. Não, é que o jeito que a pergunta veio é porque nos projetos que nós trabalhamos isso é muito natural. Então, isso acontece com muita frequência, entendeu? O normal é controlar, de fato, as subcontratadas. Na gestão terceira, a gente chama de o primeiro fornecedor contratada, depois subcontratada, quarteirizada, quinteirizada e por aí vai. E todos eles representam risco, de fato, para a contratante. Então, precisam ser monitorados. A contratante é responsável solidária, subsidiária em todos os casos. Então, o que mais precisa é dessa informação. Muitas vezes, de fato, o fornecedor não quer falar, porque ele não quer ter o trabalho de prestar contas também daquela outra empresa. Então, cabe aí a gente ter formas de bloquear acesso, de bloquear a entrada, de envolver o gestor de contrato também na notificação quando ele souber que existe uma subcontratada envolvida. Então, tem outras formas mais estratégicas. E a autoria de campo também é uma boa ação. Quando você vai para campo, visitar lá e do nada tem um funcionário que está vinculado a uma empresa que não está vinculada a contratante, tem uma coisa errada aí, ele está vinculado a alguém. E aí você consegue entender de onde ele veio. Na própria auditoria, na auditoria ou no questionário, você colocar questões de você faz gestão dos seus fornecedores, que tipo de gestão você faz dos seus fornecedores, dos seus subcontratados, né? Então, também já dá uma visibilidade para você no que a empresa está fazendo. Não ia falar? Não, eu acho que só esse ponto aqui. Essa pergunta também é a top 2 que aparece quando eu começo o projeto. Até onde eu tenho que cuidar dos fornecedores? E a resposta depende de onde está a solução, né? De novo, né? Não podemos infantilizar o nosso fornecedor. O fornecedor precisa nos dar a garantia do fornecedor dele. Se a gente começa a trazer essa responsabilidade para a gente, tem uma coisa errada. Quem é responsável pelo teu fornecedor é você mesmo. Então, acho que o ponto que o Patrick trouxe é o primeiro momento, né, da gente pedir. Mas aí a gente pega cadeias que são complexas, por exemplo, o caso da Mars, né? A Mars tem um trabalho, pegando aqui especificamente eles, com os produtores de cacau. Por quê? Porque ela percebeu que se ela pedisse isso só para o trader não ia conseguir resolver o problema. Ela precisava fazer uma movimentação setorial. Então, é a compradora de cacau do mundo, né? Somente, né? Então... então, você fazer trabalho com Tier 2 é exceção. É exceção na tua empresa, deveria ser exceção. É só um problema que realmente o teu fornecedor não tem condições sistêmicas de lidar com aquele problema. Então, sei lá, você compra material reciclado. Pedir para que o teu reciclador te dê garantia é muito difícil, porque é um setor completamente, né, desorganizado. Pessoal, eu tenho várias outras perguntas, mas vai ser impossível aqui
conseguir passar por todas elas. Aproveitando, até para a gente conseguir fazer um fechamento lá do nosso painel por conta da hora, se nossos queridos painelistas aqui quiserem deixar as últimas considerações, as últimas dicas, as últimas palavras aí de motivação ou de desespero aí para os nossos participantes, que eu vou fazer, eu acho que é a ordem inversa, né? A gente começou por Bruno da Origami, que foi você por último, né, Patrick? Se não foi, vai ser agora você, então começa aí. Eu ia responder aquela de como iniciar, eu ia falar que nós três temos com uma barraquinha aqui fora para assinar contrato, Express, então pode iniciar. Desconto assim. grande no evento aqui, né? Tem descontinho. O cupom Lincana 10. Ricardo já está chateado contigo de novo, já oferecendo desconto aí, né? Tá. As considerações, acho que um pouco, a gente falou um pouco de tudo, e acho que a mensagem, pelo menos, que eu quero passar é isso, é melhor iniciar, mesmo que pouco, mesmo como o Bruno falou, simples, do que não fazer nada, ficar só esperando o ideal, né? Eu sempre falo, o ótimo inimigo, eu falo para minha equipe, o ótimo é inimigo do bom, né? Então faz o bom, começa pelo bom e aí vai evoluindo. Eu queria falar duas coisas. Eu acho que primeiro tenha o dono da bola, tenha a pessoa responsável por isso, tá? Eu vejo que algumas empresas querem começar, mas nem nomearam ainda quem é o responsável por esse tema. Então, não é por aí. Eu acho que a primeira coisa é definir quem vai ser o dono realmente que vai puxar essa frente. E a outra coisa tem indicadores para medir os avanços. Então, já no começo, você consegue mapear alguns indicadores que são importantes a acompanhar, e aí você faz essa gestão mensalmente, semestralmente, anualmente, para ver realmente quais são os resultados que vêm chegando. E empodere essa pessoa, né? Não adianta botar o estagiário que vai cuidar disso. Não, perfeito. Não tem solução milagrosa, tá? Vai precisar de headcount. Assim, vai precisar, tá? Vai precisar de um headcount para cuidar disso. Não tem como. Mesmo que você contrate só soluções terceiras, alguém precisa fazer a gestão desse assunto e não tem milagre nesse ponto, tá? Acho que, sim, considerações finais. Mesmo a matriz, essa análise de risco, se ela parece algo complexo nesse momento para vocês, eu tenho certeza que em 10 minutos vocês sabem quais são as 5 cadeias de suprimentos de vocês que têm mais risco, tá? Então, não precisa também fazer a análise completa. E aí, de presente aqui, até... Tá filmando o evento? Tá filmando, né? Porque aí depois, se me chamarem de testemunha, eu vou ter que dizer que eu contei isso para vocês. Tem exploração sexual de criança e adolescente nas estradas, tá? Fornecedor de logística tem que ter atenção. Construção civil tem muita questão de alojamento e pagamentos, trabalho escravo, fica atento, tá? Serviço de segurança, se você contrata segurança patrimonial, tem documentação específica que precisa para prestar esse tipo de atividade, formação de vigilante. São 3 pontos aqui que vocês já podem sair aqui e fazendo se vocês compram isso, não precisa esperar a matriz, tá? E fechar dizendo assim, eu sou apaixonado pelo tema de compras, sustentabilidade também, mas de compras, porque até foi um cálculo que a gente fez com a Dexco, pegando o grupo de fornecedores que participam do programa deles, a gente viu que a empresa contratava de forma indireta, sei lá, 50 mil pessoas, cruzando o número de empregados fornecedores versus dependência. E aí a gente fez um cálculo básico usando o salário mínimo, né, sendo que a maioria das categorias tem seu piso acima. E a gente chegou num valor, sei lá, alguma coisa do tipo 5 milhões por mês, que é pago de salários de forma indireta. 5 milhões. O orçamento da área de sustentabilidade geralmente é 5, 10 milhões no ano. A gente falou que por mês vocês geraram um salário no valor de 5 milhões. São 15 mil famílias, são 30 mil crianças, são muitas casas que a gente beneficia por meio da atividade de suprimentos. Então, eu sempre falo que a maior área de sustentabilidade que uma empresa tem é a área de compras, porque tudo que vocês fazem multiplica por N vezes. Então, assim, se apaixonem pelo assunto, porque vale muito a pena. Fantástico. Excelente, pessoal. Uma salva de palmas aqui para os nossos panelistas. Muito obrigado.